Fala trader, beleza? Se liga só, Estúdio OB aqui na área, fechou? Rapaziada, hoje vídeo bem curto, bem dinâmico e bem breve. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é como a gente vai identificar tendências macros e micros tendências, ou seja, como que a gente vai priorizar uma entrada dentro de um gráfico, fechou? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, deixa eu pegar o euro aqui pra gente ver. O euro tá legal. O que é uma tendência macro? A tendência macro, pessoal, quando você for analisar o gráfico, você tira o zoom aqui da IQ e você vai ver no espaço temporal maior, certo? Às vezes dá de um dia ou 2 dias quando você tira o zoom. E o que acontece? Você olha para o gráfico e você vê aonde o gráfico está indo. Aqui é nítido a gente ver o quê? Que esse gráfico aqui, ó, ele está caindo o tempo todo. Então, ou seja, a tendência macro é a tendência maior do gráfico, tá certo? Então, olhando para esse gráfico aqui, ó, nitidamente a gente consegue perceber o quê? Uma tendência de baixa. Por que uma tendência de baixa? Porque ele vem fazendo o quê? Ó, topos cada vez mais baixos, tá certo? Então, isso aqui formaliza-se em quê? Numa tendência de baixa, tá bom? Não quer dizer que dentro de uma tendência de baixa não existem tendências de alta, porque existem correções dessa tendência. Então, dentro de uma tendência de baixa, a gente tem as micros tendências, ou seja, dentro, né, desse espaço temporal de gráfico, a gente consegue identificar o quê? A gente consegue identificar as micro tendências, tá certo? O que são micro tendências? São o que o gráfico vem fazendo pequenas correções, né, naquele espaço curto de tempo, ou seja, ele não fica por muito tempo aqui nessa tendência. Ele corrige uma pernada, depois ele desce novamente, respeitando o quê? Respeitando a tendência macro. Por como a gente vai conseguir identificar quando a tendência macro ela é rompida? Ela só é rompida quando ela deixa o quê? Romper dois topos dela, tá certo? Então, aqui é um topo, tá certo? E aqui é um topo. Ou seja, ele não rompeu dois topos, tá certo? Então ele fez o quê? Ele fez uma correção do movimento de queda e voltou a cair, tá certo? Então dentro dessa tendência de queda, certo? Tendência macro, que é o quê? É a tendência maior do gráfico, ela também tem as micros tendências, certo? Que essa aqui é uma micro tendência de alta. Fechou? Vamos ver se a gente consegue identificar outro gráfico que não seja de baixa. O OTC é meio difícil, né? O OTC sempre vai estar caindo, caindo, caindo. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui o Forex, que a gente consegue ver o Euro USD. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Certo? Vamos aqui, ó, excluir aqui, colocar em 1 minuto. Olha só. Aqui, se você for ver bem, ó, se a gente for tirar o zoom, olha só. O que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem uma macro tendência, tá certo? Ó, tendência forte de alta, tá certo? Então, dentro dessa tendência forte de alta, a gente tem o quê? A gente também tem as micro tendências, tá certo? Aqui, ó, aqui é uma micro tendência de baixa, tá certo? Então, o que é a macro? A macro é a força maior do gráfico, espaço temporal mais amplo, é a macro tendência. A micro tendência, ela é o que? É dentro desse período, ela se forma algumas pernadinhas de correção, tá certo? Uma tendência de alta, porque ele vem numa alta, aí ele corrige, aí ele vem numa alta, aí ele corrige, ele vem numa alta, aí ele corrige, ele vem numa alta, ele corrige, e assim o gráfico vai se formando, tá certo? Então, macro tendência, tá certo? Como identificar macro tendência? Você tira o zoom aqui mesmo, você já consegue identificar que a força majoritária é de alta. E dentro aqui a gente tem as micros tendências, que são as correções dos movimentos. Beleza? Então é isso, galera, que eu estou trazendo para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Como identificar aí macro e micro tendência, beleza?
Bem simples aí, bem facinho para vocês aí praticando aí, analisando, pegando um pouquinho de tempo de tela, tá bom? Por que desse vídeo? Porque nesse vídeo aqui ele vai influenciar nos próximos vídeos quando a gente for fazer identificações de topos e fundos e linhas de tendências. Fechou, rapaziada? Então deixa o like aí pra gente aí, fortalece o canal, curte, compartilha, se inscreva aí, beleza? Que eu acredito aí que eu vou agregar muito na vida de vocês, fechou? Valeu, rapaziada, tamo junto!